hoje o nosso assunto é um assunto que as perguntas são frequentes quando a gente vai falar de rosácea. A gente até vai abrir o nosso papo, você preparou aí algumas coisas que descrevem o que seria a rosácea para a gente entender bem, porque a gente sabe que diminui a qualidade de vida do paciente. Como então resgatar e manter esse controle é o que a gente vai dizer. Então eu vou pedir para a diretora já colocar na tela e vou pedir para você ler para a gente aí todos esses pontos então, doutora. Pois é uma pergunta muito frequente quando a gente faz esse diagnóstico do que é uma rosácea. Tá. Quando a gente faz esse diagnóstico, mas fala, como assim? O que é uma rosácea? Mas eu não tinha acne e é muito comum as pessoas tratarem a vida inteira com quadro de acne e, na verdade, erroneamente foi chamada de acne. Porque a rosácea, ela é muito parecida, ela tem uma característica muito comum com a da acne, por ela apresentar aquelas pústulas, que é a espinhazinha com a cabecinha amarela, que normalmente as pessoas cutucam. A rosácea, ela é uma doença crônica, ela tem um caráter inflamatório, ou seja, ela tem vários fatores que desencadeiam esse processo inflamatório. Por ela apresentar-se essa característica de cronicidade, você vai ter que adequar a sua vida a ela e fazer situações para evitar esses fatores desencadeantes e tratar sempre, a longo prazo. Então, é um tipo de tratamento e é um tipo de doença, por isso a gente denomina ela uma doença de difícil tratamento. Às vezes, a gente precisa de um tempo maior de uso dos tratamentos tópicos, orais, ou evitar esses fatores para que a rosácea não volte. Então, assim, ela tem esses picos de melhora e piora e a gente tem que se adequar a ela para poder ter uma boa qualidade de vida. Então, pontos principais: doença vascular inflamatória crônica, a gente colocou aqui na tela para vocês, ocorre principalmente em adultos entre 30 e 50 anos, eu ia te perguntar, então já vou segurar essa minha pergunta, do gatilho. Você já pode comentar. Mais frequente em mulheres, tá aí, mais uma, né? Quando atinge homens, o quadro se agrava. Em 30% dos casos existe histórico familiar, não é contagiosa e há, então, uma piora no inverno. Doutor, o que a gente pode chamar, já a gente vai falar de uma questão da alimentação envolvida, mas está associado muitas vezes a questões ligadas à emoção também? A um momento de estresse, esse tipo de coisa? Sim, está ligada. E quando a gente fala na rosácea, por que esse nome rosácea? Eu trouxe um buquê de rosas hoje. Pra gente poder, eu fiz esse buquê pensando em várias tonalidades, que a gente vai falar daqui a pouco sobre os níveis. Mas quando a gente pensa na rosácea, a gente tem que pensar na hemoglobina, que é o que está dentro do vaso. O vaso, a vasodilatação é o que está principalmente relacionado a um quadro de rosácea. Então, episódios onde eu tenha uma maior vasodilatação, no caso, o estresse, como você comentou, é sim um fator desencadeante e você fica rosada. Por isso, o nome rosácea, pelas rosas e pelos níveis dela. Esse nome veio através das rosas. Então, por isso se deu o nome de rosácea. A vasodilatação, ela pode acontecer, como você falou, em situações constrangedoras, em situações de estresse, em situações de medo, em situações onde você vai apresentar, vamos supor, se eu tivesse rosácea e estivesse aqui agora falando com você, eu estaria rosada. Porque essa situação de estar na TV com a luz visível, um ambiente às vezes de calor e frio, essa troca de temperatura. Por isso que no inverno ela piora, porque no inverno a gente tem lá fora o ambiente muito gelado e dentro de casa o ambiente quente. Então essa troca de temperatura faz com que eu tenha a vasodilatação e piore a rosácea. A gente colocou também descrito para vocês alguns sintomas, então vou pedir para a gente colocar o quadrinho na tela aí para ficar bem claro, olha lá. Então, a sensação de vermelhidão e calor na pele, dilatação de pequenos vasos, podem surgir as pústulas, que a doutora Carla comentou, e casos graves apresentam espessamento da pele na região do nariz, fronte, maçãs do rosto e orelhas. E aí a gente já vai colocar então para o pessoal de casa os níveis e você pode explicando pra gente. Acho muito bom a gente mostrar os sintomas e conseguir determinar. Hoje em dia, a gente caracteriza a rosácea em níveis diferentes. A gente tem um nível leve,
que é um nível pensando nesse rosadinho do rosto, que é um rosadinho mantido e que ele piora através dos fatores desencadeantes. Tá. Então, o frio, o estresse, a gente vai falar daqui a pouco alguns outros alimentos e na nossa dieta do dia a dia que fazem com que você tenha o flushing. Esse flushing é o aumento dessa vascularização e que você tenha o rosado maior. Tá? Nesse caso, dificilmente você, sem ter muitos fatores desencadeantes, evolui desse nível leve. Mas é comum esta evolução de um nível para outro. Paciente que trata o nível leve com os tratamentos indicados, dificilmente vai evoluir. Porém, se você não trata, não tem um controle adequado e se expõe muito a todos esses fatores, você pode evoluir de nível, passar para um nível moderado e um nível inflamatório mais grave, como a gente vai ver. Entendi. Que a gente vai ter a presença daí de uma vascularização aumentada, então um rosáceo mais mantido, um rosa mais mantido no rosto. Em mais regiões também. Em mais regiões, principalmente, como mostra na foto, na região das bochechas, bilateralmente, na região do nariz e na região do queixo. Tá. Também pode haver um pouco na região da testa, mas não tão comum. Tá. Esse seria um quadro onde a gente tem um nível moderado, com a presença das pústulas, que são essas microespinhas. Como que a gente pode diferenciar esse quadro de pústulas desse quadro de espinhas com esse vermelhinho de um quadro de acne? É clínico, né? Não tem que ter o diagnóstico. Pois né? tem que ser clínico e uma facilidade que ajuda a gente e a gente orienta também o paciente é pesquisar se você não tinha um quadro de acne na adolescência. Tá. E se você não tem a presença de cravinhos, sabe os cravos, pontos pretinhos no rosto, Sim. que normalmente ficam na região do nariz, na região onde tem uma oleosidade maior? A rosácea não apresenta e não vem com esses cravinhos. Tá. Então, a rosácea é muito difícil você ter a presença do cravo, que seria o comedão aberto e o fechado. Tá. Então, principalmente são as espinhazinhas, as micropústulas, que também, se não tratada adequadamente, ela pode evoluir para um quadro mais grave, que é um quadro onde a gente necessariamente tem que intervir com tratamento terapêutica oral. Tá. E é um tratamento com uma resposta mais lenta, em que o paciente ele precisa fazer por muito tempo para poder controlar e ele volta ao nível 1, que seria Tá. um nível apenas da situação rosada do rosto. E não tem cura, então tem todo esse controle que você comentou. Ainda colocamos aqui algumas possibilidades, né, que fazem parte do tratamento, mas cura não, controle. A maioria das doenças dermatológicas de pele, a gente, como não tem uma identificação da etiologia dela, do fator principal, a Entendi. gente sabe da predisposição familiar, a gente sabe do gatilho, mas a gente não tem a necessidade exata do que a gente precisa atingir. É difícil a gente dizer na palavra cura, mas acho pesado, né? Porque a gente tem como doenças crônicas no nosso dia a dia, várias. A de pele é mais uma, Tá. a rosácea é mais uma e o tratamento dela contínuo com os cuidados geral, a gente consegue manter e fazer com que o paciente não tenha tanta preocupação no dia a dia. Vamos mostrar a nossa mesa, porque algumas coisas podem ser mito ou verdade que pioram e agravam a inflamação. Então, vamos começar ali, ó. Vinho, doutora Carla, ele pode aumentar? Pois é, aí a gente trouxe algumas opções de produtos no nosso alimento do dia a dia que podem trazer piora. Tá. Então vamos lá, vinho. Isso não vale só para o vinho, tá? Isso eu trouxe o vinho para exemplificar, porque acho que é porque a gente gosta de vinho. Acho que é né, porque a Carol? gente gosta. Acho que é porque a gente gosta, eu trouxe para Homenagem. nossa Mas enfim, o vinho ele é um tipo de bebida que normalmente o paciente já faz o diagnóstico. Doutora, quando eu bebo vinho e logo em seguida alguém vira para mim e fala: por que você tá tão rosa? Já é um sinal de flushing, já é um nível 1 de um quadro de rosácea. É claro que esse diagnóstico tem que ser feito corretamente, mas as bebidas alcoólicas, em geral, como o vinho, elas podem sim fazer com que você tenha uma piora. Tá. Lembrando que todas essas nossas demonstrações não é a causa, e sim fatores de piora. Tá. Tá? A Aí pimentinha. Pois é, a pimenta ela é um mito. Antigamente a gente tinha comentários e a gente tinha como se a pimenta e comidas condimentadas fosse um fator de piora como desencadeante. Mas não, hoje em dia a gente sabe que ela não está relacionada.
Então a pimenta é um mito para quem gosta de pimenta e por dar essa sensação de calor, às vezes quando você alimenta na sua comida, você apresenta ela, não necessariamente ela vem com um flushing. Tá. E não necessariamente ela piora a rosácea. Então, mito a pimenta, já vou botar a perguntinha do público antes do próximo na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Ana, um beijo. Quem tem rosácea no rosto, se não cuidar, pode afetar os olhos? Excelente pergunta, Ana Paula. Sim, existe a rosácea ocular, que é muito difícil para fazer o diagnóstico. Tá. Ela pode ou não vir associada com a manifestação na pele. Então, às vezes, ela vem de maneira isolada. Então, a gente consegue identificar através do vermelhão nos olhos, lacrimejamento, incômodo, e na região da mucosa, não na região periocular. Tá. Então, não necessariamente é na pele. O tratamento, ele se baseia da mesma maneira que a gente vai conversar daqui a pouco, mas é um tratamento que tem que ser seguido com o oftalmologista. Tá. Mas não é obrigatório ter a pele junto. Ah, pode ser que Pode ser que seja associada. uma única manifestação da rosácea ocular. Entendi. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Rosa, um beijo. Qual a relação da rosácea com a menopausa? Pois é, a Rosa levantou uma dúvida muito frequente. Não existe alteração hormonal diretamente com a rosácea. Mas, como a gente tem a presença da rosácea, como a gente falou no início, mais ou menos em mulheres após os 30, 50 anos, pode ser que ela venha junto com a menopausa e seja uma manifestação frequente nesse aspecto, pela idade, e não necessariamente pela diminuição dos hormônios ovarianos. Ah, entendi. Outro dia a gente estava numa pauta aqui, que agora eu não vou lembrar exatamente qual era o assunto, talvez a diretora vai lembrar. Como são muitas também, às vezes eu me perco em algumas questões, mas tinha uma relação da rosácea com algum outro problema, se eu não me engano, algo respiratório, algumas doenças hoje que vocês já sabem dessas associações. Pois Tem é. mesmo? Existe, na verdade, existe até um dos tratamentos, que é um vasoconstrictor, que a gente utiliza como de tratamento tópico para diminuir essa vasodilatação. Tá. Esses ativos que são usados para fazer a vasoconstricção, eles também são usados na via nasal. Entendi. E pessoas normalmente que utilizam isso de repetição podem desencadear esse quadro, não a rosácea, mas esse quadro de vasoconstricção e atrapalhar o tratamento. Quem já tem uma rosácea, você tem, na verdade, um rebote quando você tenta parar de usar esse vasoconstritor. Entendi. Não tem aquelas pessoas que são viciadas em vasoconstritor de uso nasal? Quando você para de utilizar, você tem a associação disso com a rosácea, com a piora do vermelhidão. Olha que interessante, gente. Fica então aí, né, já como um alerta. Você trouxe mais, ali temos café e qual é o outro? Chocolate quente. Chocolate quente. Será que piora? Não pelo alimento e nem pela cafeína, no caso, não o cacau e não a cafeína, mas aí eu trouxe os dois para a gente poder ilustrar bebidas quentes. Entendi. Então, é normal a gente também perceber que após tomar uma xícara de café, de chocolate quente ou até mesmo de chá, você pode desenvolver um quadro desse flushing e ser uma piora da rosácea. E aqui na mesa a gente tem um chazinho, mas acho que esse aqui pode nos ajudar. Pois é. Então, aqui a gente trouxe algumas opções de tratamentos. Eu trouxe esse chá porque, assim, ele ajuda muito no dia a dia das pacientes que se queixam. Ai, de repente eu fico com aquele vermelhão no rosto, parece um calor. Então, uma dica boa é utilizar o chá de camomila, que ele tem o extrato de mamelis, que é um calmante natural. E uma dica que a gente sempre dá é deixar na geladeira o saquinho que a gente compra mesmo no mercado, e ele já vem com a camomila dentro, deixar ele embebido em água e deixar dentro da geladeira. Então, quando a pessoa sente esse incômodo, ela pode aplicar, sem nenhuma restrição, diretamente o sachêzinho no rosto, porque ele vai dar aquela sensação de calmaria na pele. Inclusive geladinho, mas também por todas as propriedades. O gelado faz a vasoconstrição e o extrato de amamelis a função anti-inflamatória. Tá aí, dica caseira então, que Boa. funciona. Mais uma perguntinha do público. Na tela dá tempo. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Thaís. Um beijo. Rosácea pode aparecer em qualquer fase da vida?
Pois é, ela pode aparecer em qualquer fase da vida, mas é mais comum na média de 30 a 50 anos de idade. E aí, algumas, pra gente encerrar, algumas opções de tratamento. São tratamentos tópicos para um quadro de nível leve, como a gente mostrou. Tratamentos sistêmicos, que eu trouxe até um medicamento que é muito usado para quem tem acne, que é a isotretinoína. É um retinóide oral, que tem que ser muito bem prescrito e cuidado, principalmente para mulheres na idade fértil. Mas ele é um dos tratamentos também que ajudam a melhorar o quadro de rosácea. E tomar muito cuidado, porque a gente vive nesses momentos de terapia laser, de tratamento para melhora da qualidade da pele. Lembrar que luz, sol em excesso e luz de terapias como laser são um fator de piora. Então, quem tem rosácea tem que tomar muito cuidado com qualquer terapia laser, porque pode ser um fator de piora. Pode então, ela pode um gatilho para evoluir de um nível leve para um nível mais moderado. E aí, um momento de crise também. Sim. Tá aí. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Carol, obrigada. E esse buquê, na verdade, ele não era só para ilustrar. Ai, eu fiz ele para você, para presentear pelo novo cenário. Lindo, obrigada. Olha que gentileza. Arrasou na criatividade também. Obrigada. Rosinha para combinar com o estúdio. Você é maravilhosa. Obrigada sempre. Obrigada. Ficaram muitas perguntas no nosso Insta. Se você puder depois. Claro, maior prazer. Respondê-las. Ai, não ficou lindo, meninos? Vamos deixar aqui? Você gostou? Não, e ainda, ó, com muita sorte, com muita coisa boa que você sempre traz. Obrigada, viu? Obrigada a você. Nossa queridíssima doutora Carla Bortolotto, dermatologista, estará com a gente tantas outras vezes. Surgiram aí próximas pautas, então, pra gente bater esse papo tão legal e ajudar muita gente. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Até a próxima.